Olá, boa noite. Boa noite a vocês que estão chegando aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje o tema, para variar um pouquinho, vai ser sobre o amor, né? Um assunto que eu quase nunca falo, né? Então, boa noite a Cássia, boa noite Ricardo, pessoal aí interessante chegando, Luciana. Bem, vou aquecendo aqui devagarzinho as turbinas. Então, o tema de hoje é por que se relacionar é tão sofisticado, um olhar estruturante sobre os nossos apetites afetivos. Bem, mas antes sempre gosto de lembrar que as pessoas ficam no meu pessoal me perguntando uma série de coisas sobre o retiro, né? O retiro de junho e agora de junho em Vrajabume, ele já está fechado, já está encerrado, mas tem vagas assim, lista de espera, porque agora mesmo tiveram algumas desistências e entrou um povo que estava na lista de espera. Temos ainda vagas para outubro e quem quiser deixar o nome para os retiros de 2026 também. E aproveitando, quem quiser também participar dos nossos grupos de WhatsApp, de trabalho gratuito da Terra de Rudá, chamado Tornar-se Presente, também entrar em contato. Tudo isso é para entrar em contato no DDD 21 98505 8500. Boa noite, boa noite. Então, tanto os retiros, informações sobre os retiros, quanto o trabalho gratuito da Terra de Rudá com a Rosa Valgode, no DDD 21, WhatsApp, né? E 98505 8500. Bem, hoje o tema é relação, é amor, é afeto. E, na verdade, eu acho que é o tema mais importante dentre todos os temas, né? E relembrando aqui, por que se relacionar é tão sofisticado? Um olhar estruturante sobre os nossos apetites afetivos. Primeiro que relacionar, a palavra relacionamento, a sofisticação, traz uma potência, já de pronto traz uma potência, né? Porque muitas vezes a gente olha para a relação, no início de relação, assim, como uma coisa maravilhosa, né? Paixão, ou então um nível de excitação que às vezes ainda não chegou na paixão, mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que vai... E com o passar do tempo a gente usa tristes palavras do tipo, desgastou, caímos na rotina, né? Ou seja, mostra tipicamente que a gente não tem ferramentas para lidar com um dos maiores desafios que é o cotidiano a dois, ou a três, ou a quatro, ou a cinco, enfim. E essa é a minha pauta desde a década de 80. Meu primeiro curso sobre isso foi em 1990, início de 1990, chamado A Natureza do Afeto. Eu me lembro que eu estava dando aula de astrologia e foi o primeiro curso que eu dei que não era de astrologia, era um curso sobre afetividade. Eram 5 aulas e a turma encheu, isso foi em 1990, primeiro semestre. E eu estava muito nervoso porque eu falei, será que eu consigo falar alguma coisa que não seja da astrologia, que seja para além, né, assim, uma coisa, um assunto. E a coisa foi tão incrível, que anos depois, já com Lígia no pedaço, a gente fez um ciclo chamado Amor Singelo, e esse demorou um bom tempo, alguns anos, terceira quarta-feira do mês, falando sobre solidão, encontro, separação e reencontro. Um trabalho belíssimo, e que, na verdade, prepararia assim, a situação para que, em 2020, eu e Lígia fôssemos convidados a fazer o 639, o aplicativo 639, juntamente com Edson Drago. Então, tem uma costura aí de pelo menos 3 acontecimentos marcantes: a natureza do afeto, em 1990,
Na década de 90 também O Amor Singelo, e agora de 2020 para cá, né, o 639, o aplicativo de relacionamentos afetivos. Ou seja, eu sou um pensador sobre o comportamento humano, né, sobre as relações, sobre amor. Eu acho que já quem me conhece já percebeu que o epicentro da existência humana é o amor. E por mais que a gente possa abrir os jornais, ver na televisão, entrar na internet e olhar que não é bem isso que se fala, ou quando se fala é um amor para a gente consumir, numa tela, ou novelas, ou séries, ou isso e aquilo, onde tem aquele tempero, né, de aventuras, e na verdade o mocinho com a mocinha e tudo mais, né? Sabe como é, né? Numa sociedade como a nossa, que a gente puder ganhar dinheiro, né? Onde é que a gente puder ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro através do sexo, do afeto, do amor, da espiritualidade, entendeu? Pois é, mas não é disso que eu me refiro, né? Eu tenho uma certa radicalidade em relação ao tema do amor, por que radicalidade? Porque eu penso que tudo que a gente faz, sem uma única exceção, conscientes ou não, é na busca de uma experiência amorosa, tanto de amar como de ser amado, né? Aliás, eu queria fazer um parênteses, quem quiser fazer perguntas, anota num papelzinho, e a partir de um determinado momento eu abro para perguntas, vai ser uma delícia, porque normalmente quando estou desenvolvendo raciocínio, eu não me detenho muito nas observações que estão sendo feitas. Vocês podem fazer observações, mas se quiserem perguntar mais para o final, assim, anotarem as perguntas e depois mandarem, vai ser maravilhoso, e a gente pode até continuar um pouco mais a nossa conversa aqui. Claro que eu primeiro vou trazer alguns pontos, alguns dos quais já foram falados há algum tempo, né, que eu falo. Mas então o que eu estava dizendo era que quem me conhece percebe essa minha radicalidade, quer dizer que todo ser humano, consciente disso ou não, busca uma experiência amorosa. A princípio, uma relação de par, pois, o tema do amor na família, o tema do amor na comunidade, no grupo, nos amigos, depois ampliando, né? E mesmo as pessoas que têm uma solidão, essa solidão, a solidão não nos exclui dos relacionamentos, né? Outro dia eu fiz um videozinho para o 639, onde eu falava que assim, você não tem opção a não ser viver a experiência do amor. E as pessoas entenderam o tempo todo que eu estava falando que você não tem opção a não ser se relacionar com alguém intimamente. Claro que a gente tem 1000 opções, né? De poder ficar só, de poder ficar só um tempo, de poder ficar só a vida inteira. Mas mesmo esse só a vida inteira, ele não exclui a relação. A gente está sempre se relacionando, quer a gente queira ou não, né? Então, isso que é importante falar. O amor é um estado de onipresença. Tem um momento da nossa existência que amor é um sentimento, tá? E depois, com o processo evolutivo, o amor deixa de ser um sentimento. O amor passa a ser um único corpo que existe em todos os universos. Para mim, quem me conhece já sabe que eu trabalho com essa noção, com essa experiência de que o agora é o corpo da unidade, o corpo da fonte primordial. E tem vários nomes. A consciência, né? O vazio pleno, o nada fértil, a fonte primordial, o agora, a consciência, né? E o amor. Tudo isso são sinônimos, a mesma palavra, o mesmo conceito, o mesmo DNA, a mesma alma. Tem um momento quando o amor aparece com letra minúscula, é lindíssimo. É o amor, né, de um para o outro, eu comigo mesmo, eu com você, eu com todos, tudo mais. Mas tem um momento que o amor já não é um verbo para se conjugar, eu amo, e sim, eu sou o amor. E é para lá que a gente vai,
Isso que eu acho que quando eu falo da minha radicalidade, é porque eu não abro margem para dizer, não, mas eu não quero essa opção. Claro que a gente entende que nós temos várias encarnações e a gente vai destilando, a gente vai depurando, a gente vai decantando o ego, a personalidade. Quanto mais a gente vai tirando essas camadas, a gente vai se aproximando da experiência do amor. A única experiência que a gente veio viver aqui é a experiência do amor. Mesmo quando a gente toma desvios, porque só existe essa experiência. Quando a gente crê que está num processo de desvio, né, de divisão, de cisão, de ofensa ao próximo, de desrespeito ao próximo, quando a gente vai analisando com calma, com profundidade, a gente percebe que essa é uma maneira também de chamar a atenção para algum nível de afeto. Muitas vezes o que move uma pessoa a fazer alguma atitude bem ruim é fome, desespero, angústia, maldade, o que quer que seja. Mas no final das contas é um anseio crônico de amar e ser amado. Em primeiro lugar, é ter o direito de se sentir amado. E esse gostinho é um gostinho que nos leva a amar. Reparem que eu estou falando uma coisa assim, colocando o amor no processo inteiro e nos finalmente. O amor no início, no meio e no fim. No fim de tantas encarnações, no início de tantas encarnações e no processo de tantas encarnações. Entendeu? Tantas vidas, tantas existências. Tá? E é bom eu falar e frisar isso, porque a gente se distrai, né? A gente desassocia o trabalho, a profissão, de uma busca da experiência amorosa. A gente não associa a educação de um filho ou a relação, por exemplo, com um empregado, como uma tentativa da gente amar mais e melhor. A gente não associa o fato da gente querer tocar um instrumento melhor, com o fato da gente estar querendo cada vez amar mais e melhor. E é evidente que amar mais e melhor, aqui que está em pauta não é amar mais no sentido da quantidade de amor. A qualidade do amor já está intrinsecamente ligado à quantidade. Quanto mais qualitativo, mais quantitativo. E a recíproca não é verdadeira, quanto mais quantitativo, nem sempre é mais qualitativo. Às vezes a gente diz que ama uma multidão, tem muitos amigos, não sei o quê, mas não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue perceber, não consegue sentir. Né? Mas ama o estado de amar, gosta do estado de gostar. E parece que muitas vezes, do ponto de vista narcísico, a pessoa fica bem na foto, porque, puxa, fulano, uma pessoa simpática, solidária, afetiva, amorosa, uma pessoa querida. Né? Então, às vezes a pessoa pode até cultivar esse estado como uma forma de ficar bem no filme. Então, mas não é disso que me ocupo. Embora vá falar assim, rapidamente de alguns desvios aqui hoje, mas o mais importante é tentar relembrar a gente a estatura da experiência do amor. Entendeu? Que não passa pelo verbo gostar. Então, por que se relacionar é tão sofisticado? Um olhar estruturante sobre os nossos apetites afetivos. Uma pergunta que eu faço é a seguinte: a relação tem um propósito? Sim. A gente tem relações que são passageiras, que são aparentemente insignificantes, tem relações duradouras, relações muito fortes, relações inesquecíveis, relações que a gente tem certeza que são um reencontro, né, de outras vidas, algo assim. Mas, claro que relação tem um propósito. Por mais inconsciente que sejamos, a gente pode pensar, meu propósito nessa relação é um prazer sexual, é uma companhia, detesto ficar só, eu não sou uma boa companhia para mim, e eu preciso de alguém para ficar do meu lado, quem sabe para a gente brigar também, para a gente ou ir ao cinema e tudo mais. Né? São
vamos dizer, estratos neuróticos, né, agradáveis, que a gente costuma chamar de normalidade, vamos dizer assim. O propósito de uma relação é que eu me torne um ser humano melhor. E eu só posso me tornar um ser humano melhor se eu me conhecer mais. Então as relações, e todas as relações, são mecanismos de autoconhecimento, são mecanismos de conhecimento de mim mesmo. Né? Talvez alguém possa pensar assim, puxa, mas eu conheço uma galera que é tão ogra, uma galera tão roots, que eles não estão nem preocupados com o conhecimento de si, com o autoconhecimento. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. A gente não precisa ter a menor preocupação com o autoconhecimento. Assim como a gente não se preocupa em respirar, nem em beber, nem em comer, porque o próprio organismo, a nossa alma demanda. A nossa alma, a nossa psique, ela trabalha em silêncio. Quando a gente está distraído, querendo fazer mal a alguém, quando a gente está distraído, querendo usar alguém, quando a gente está distraído, querendo ter prazer apenas periférico com alguém, a psique não para de trabalhar, de colocar a gente em situações onde a gente tem que se posicionar. Onde a gente tem que se posicionar, a gente tem que se colocar, a gente tem que ter algum tipo de atitude. E às vezes a gente se ausente, às vezes a gente se omite, às vezes a gente se coloca bastante irresponsável, sem o menor comprometimento com coisa nenhuma. E a gente vai colhendo, vai colhendo. E essas colheitas todas, o objetivo da psique é fazer com que de colheita em colheita, um dia a gente consiga fazer uma horta ou um pomar decente, bacana, legal, interessante. Né? Então, o objetivo de eu me relacionar insisto, mesmo que eu more numa gruta, no alto da montanha, eu vou me relacionar com algum animal que eu de repente preciso matar para comer, com alguma planta, com o ar que eu respiro, com a água que está à minha volta, se essa água está suja ou não, como é que eu devo fazer. Essas relações implicam em atitudes, em posturas, em conhecimentos para se relacionar. Agora, a 2, ou a 3, ou a 4, durante tantos anos, não. Você sozinho está em estado de relação. E outras coisas também, né? Às vezes a gente pensa que está sozinho, a gente se protege das dificuldades de uma relação de intimidade, né? Algumas coisas sim, outras coisas não. Às vezes a gente está com um problema, a gente tem um problema crônico com a figura materna e a gente procura cruzar o oceano e morar bem longe da mãe, do pai, do avô, de quem quer que seja, porque eu lido mal. Só que esquece que na bagagem vai a mãe, vai o pai, vai o avô, vai todo mundo na bagagem. Quando chegar lá do outro lado do mundo, vai ter que eleger uma pessoa que encarne atitudes, padrões, modelos, comportamentos dessa mãe ou desse pai ou desse avô, enfim. A psique é algo tão maravilhoso, que a nossa alma é uma coisa tão encantadora, tão perfeita, que ela não nos deixa fugir. Ela não nos deixa fugir. A gente pode dizer, não quero relação porque eu não quero sofrer. Você vai se relacionar. Não, não quero casar. Não precisa casar. Não precisa casar. Não quero namorar. Não precisa namorar. Você vai ter que se relacionar. Porque nunca foi possível existir uma pessoa que não se relacionasse. Tá? Então, o que está por detrás disso, o propósito da relação, é que eu me torne um ser humano melhor. Aí alguém pergunta assim, mas que mal lhe pergunte. O que é um ser humano melhor? Eu te digo, eu cada vez estar mais inteiro, cada vez eu sendo mais a minha essência, sendo mais quem de fato eu sou. Sérgio, palavras tão abstratas, essência, ser quem se é. A gente tem que aprender a lidar com a subjetividade, né, com símbolo, com arquétipo, com metáfora. Se a gente não consegue pensar sob o viés também do subjetivo, sob o viés do símbolo, nós seremos toupeiras, verdadeiras toupeiras, assim, ilustres toupeiras.
né? Uma das nossas doenças da contemporaneidade é um déficit simbólico. A gente tem uma porção de símbolos, mas a gente não consegue simbolizar. A gente não teve uma orientação, uma pedagogia, um ensino, uma educação, uma inspiração para a gente ordenhar os símbolos. E símbolos não são aqueles que a gente vê numa placa, não, placa de trânsito. Símbolos são aquilo que a pessoa está querendo te dizer e não te diz literalmente, aquilo está simbolizado. Muitas vezes as pessoas estão falando de uma maneira concreta e aquilo é uma metáfora, porque tem um subtexto. Reparem que eu já estou tocando na sofisticação de uma relação. Agora, essa sofisticação não é para gênios, não, entendeu? É só para pessoas que não têm preguiça de refletir. Talvez seja para uma minoria, né? Então, vocês vão vendo que na medida que eu vou caminhando nessa sofisticação relacional, eu não estou dizendo, olha, só psicólogo pode se relacionar, só filósofo pode se... Nada. Uma pessoa atenta, que não tenha uma inapetência reflexiva, que não seja preguiçosa do ponto de vista cognitivo, né, ela vai compreender o que está por detrás de um gesto, de uma ausência. Às vezes a gente leva anos para dizer adeus, quando ele ou ela já sinalizou isso há 5, 6, 7 anos atrás. Sinalizou dizendo, olha, a gente não vai sair disso, não vai sair desse lugar, mas eu não tomaria a atitude de me separar. E aí você alimenta esperança, e depois de 8, 9, 10 anos você resolve se separar e fica a pergunta, perdi meu tempo, quantas coisas eu poderia ter feito, será que eu não li os sinais? E é interessante que às vezes um amigo, alguém fala, poxa, fulano não está comprometido com você, as coisas não estão caminhando, você não está vendo, e às vezes a gente fala, pô, fulano está com inveja de mim, né? E aí eu estou me retratando a grandes amigos que querem o melhor da gente e estão dando sinais de que você não está enxergando os sinais, a simbologia dessa relação e está empurrando com a barriga e a conta chega lá na frente, com uma série de coisas que eu deixei de fazer porque achei que a história ia decolar. Então, já começo a tocar em alguns assuntos dessa sofisticadíssima experiência que é esse relacional. Claro que, na minha opinião, a experiência mais sofisticada é a relação de intimidade. Mas eu também posso dizer que todas as relações, em graus diferenciados, mas tem um nível de sofisticação. Claro, depende do teu olhar. Se o meu olhar é um olhar paupérrimo, um olhar pobre, a realidade é pobre, o mundo é pobre, as pessoas são pobres, as coisas são pobres, eu posso lidar mal com isso, eu posso até desrespeitar. Por que eu vou respeitar tanto uma coisa que não vale tanta coisa assim? Por isso é importante treinar o nosso olhar. Quando aqui na terra de Rudá e no próprio 639, a gente procura inspirar olhares sobre a vida, o cotidiano, sobre as relações humanas, na tentativa de saber fazer ordenha das relações e das coisas à nossa volta. Porque nós somos convidados o tempo todo a gente ir como um trator, ir passando por cima. A pessoa não gosta quando passam em cima da gente, mas quando a gente passa em cima dos outros, a gente nem nota, nem percebe. Então, a relação tem um propósito, sim, que é esse, um propósito de evolução. Evoluir a relação do ego com a alma. Evoluir a nossa relação do ego com a nossa alma. Né? Na verdade, a relação é um retorno a si. Tem uma frase que eu gosto muito, cunhada por mim mesmo, que é, palavra simples, uma frase simplória, que vai ao teu encontro. Né? Mas tem um conceito que eu acho lindo, que é ir vindo. Eu sempre ir vindo.
Então, vai ao teu encontro, ou vem ao teu encontro, quer dizer, vai ao teu encontro, quer dizer, ir vindo. Ou seja, tudo que a gente faz é nessa direção. Repara a importância da gente iluminar o inconsciente. Porque eu estou trazendo uma agenda do inconsciente, não é a agenda do nosso ego. O nosso ego não quer. O nosso ego não quer perder tempo em se autoconhecer, em ficar ordenhando do verbo ordenhar uma relação, quer ser feliz, ponto final, eu quero ser feliz. Mas não é assim que a banda toca, não. A psique, ela não é fácil, não. Ela não é fácil, não. Você quer ser feliz? Você tem alguns desafios para ver como é que você responde. Que nenhuma coisa, você quer ganhar o teu diploma na universidade, tem algumas provinhas para fazer, tem alguns desafios para fazer. Quer ver uma coisa muito interessante que o próprio, trazendo um pouco do Oriente, né, trazendo um pouco do Oriente, um pouco do Tao para as relações humanas, eu digo o seguinte, tem uma expressão no Tao que diz assim, o 1 gera o 2, o 2 gera o 3, o 3 gera o 1000 e o 1000 gera o 1. Né? Eu adaptei isso para as relações humanas, quer dizer, o 1 busca o 2, que é o outro. O 1 sou eu, 1. Busco o 2, que é o outro. Esse 2 me devolve a mim mesmo num mecanismo chamado espelho, onde eu me vejo através do outro, através da relação. E muitas vezes a ficha vai caindo, eu vou elaborando, eu vou decantando, eu vou aperfeiçoando, e aí eu volto para o 2 modificado, transformado, crescido, evoluído, ou pelo menos um pouco mais. E daí vem o 3. O 3 pode ser o filho, mas principalmente pode ser a obra que nós dois construímos juntos. Ou nós 3, ou nós 4, enfim. Então, eu busco você, você me devolve a mim através daquilo que eu não tinha me percebido. Eu precisei botar você na minha vida para me perceber. Eu precisei colocar você na minha vida para eu me perceber melhor, para me enxergar melhor, porque quando eu estava morando sozinho no meio da floresta, eu não conseguia ver no esquilo, ou ver na jaguatirica, ou ver no tucano, algo que me desse um espelho tão confiável a meu próprio respeito. Mas você não. Você às vezes me fala coisas que eu não gosto, ou você não fala nada, e eu sinto um feedback no teu silêncio. Isso me irrita, isso me estimula, isso me provoca, isso me faz me tornar um ser humano melhor, ou, devido à minha preguiça, à minha ignorância, eu digo assim, estou de saco cheio e vou embora. E aí, mal sabe essa pessoa, ela está condenada a repetir isso com a próxima relação. Então, eu busco você, você me devolve a mim, eu retorno a você diferenciado e crescido, nós dois vamos para o 3, o 1 para o 2, o 2 para o 1, o 1 para o 2 de novo, o 2 para o 3, que é o projeto dessa relação, a obra dessa, o que a gente quer fazer? A gente quer morar juntos, a gente quer casar, a gente quer ter filhos, a gente quer viajar juntos, a gente quer trabalhar juntos, o que a gente quer? Esse é o 3. Esse 3, a partir dessa ordenha da consciência, vai para o 1000. O 1000 é a nossa relação com o todo, com o entorno à nossa volta. Amigos, projetos sociais, perceber que a relação tem um impacto social, que a relação de João e Maria, Maria e Maria, João e João, tem um impacto social. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a gente entra dentro de casa, fecha a porta, ninguém se mete na gente. Mas a nossa energia enquanto casal é diferente da energia só do João ou só da Maria. É uma energia, é uma terceira energia. Essa impacta o social, de alguma forma, que seria o 1000. E tudo correndo bem, eu não tendo medo da minha profundidade, eu não tendo medo do meu desconhecido, eu acabo caminhando no 1.
chegando no 1. Mas esse 1 não é o número 1, é o U e o M, que é a unidade. Então, as relações, elas caminham inconscientemente para o encontro com a unidade. Por isso, as relações, elas têm um dharma espiritual. Todas as relações. Algumas vão até a primeira página, outras vão até a terceira página, outras vão até a quinta página, outras, né, terminam um livro, outras já começam um segundo livro, porque isso é enorme. Nós somos seres multidimensionais, a gente está atuando só aqui na 3D, mal sabe lidar com a 4D e com a 5, e nós sendo seres multidimensionais, a relação é uma espécie de instrumento de obstetrícia para que eu possa cada vez ter mais partos a meu respeito. Essa relação, a função dessa relação, é uma relação obstetra. Esse é um outro conceito da Terra de Rudá, a relação obstetra, que faz com que eu, no caminhar, na evolução da relação, eu tenha vários partos meus, vários nascimentos. Então, o ímpar deseja o par que deseja o ímpar, ou seja, o só, um belo dia deseja o outro, e o par deseja a singularidade. O par, lá na frente, deseja a singularidade. Quer dizer, solidão é uma coisa, solitude é outra coisa. Ficar bem só, isso é importante. Ficar bem só é uma opção. Ficar mal só, eu sou uma péssima companhia para mim, é outra história. Ficar bem acompanhado, ótimo. Difícil, né? Maravilhoso. Ficar mal acompanhado. Ruim com ele, pior sem ele. Vamos tocando o barco. A gente conhece muito isso. Isso não me encanta. Existem 4 movimentos de relação bem simples. A relação comigo, a relação com o outro, a relação com o entorno e a relação com esferas superiores. Repara bem, como é que é a minha relação comigo? Eu me ouço, eu me percebo, eu me proporciono coisas interessantes para mim, eu me escuto, eu valido os meus sentimentos, eu consigo diferenciar o que é emoção do que é sentimento, eu consigo baixar o giro do meu mental e chegar no meu cardíaco e perceber o que eu estou sentindo. Essa relação comigo, essa relação com o outro é o segundo ponto, que é o quanto eu me interesso por esse outro, o quanto eu percebo o milagre que é uma relação a 2. Você imagina alguém jogando tênis sozinho, alguém jogando ping-pong sozinho, alguém jogando futebol sozinho. Eu, quando era criança, eu tenho Saturno na primeira casa, né? E tenho 5 planetas na casa de Capricórnio, na casa, não no signo, mas na casa. E eu adorava brincar sozinho, então eu jogava botão sozinho, fazia os times de futebol, né? De botão, fazia campeonatos com 20 e tantos times, eu tinha 20 e tantos times de botão, fazia jornal, eu mesmo lia o jornal, eu me divertia. Eu fui descobrir muito tempo depois que eu tinha um universo subjetivo rico. Era uma criança, era um pré-adolescente, e que eu tinha amigos, mas eu já percebia que às vezes era melhor brincar só do que brincar com determinados amigos. Hoje, a gente pode pensar que também às vezes é legal ficar só durante um tempo. E se relacionar, né, e depois poder ficar só, especialmente quando a gente não está alinhado com a gente, e obviamente a gente não consegue estar alinhado com o outro. Então parece que tem tem uma obsolescência programada aí na relação. Eu não estou alinhado comigo, né, mas estou carente. Né, preciso quero uma relação, estou afim de uma relação. Né? E o outro também não está alinhado com ele, quer uma relação, e a gente vai ali, né, se empurrando um ao outro. Tem gente que fica anos e anos e anos, ruim com ele, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Tem outros que falam assim, eu acho que já deu, né?
Eu acho que já deu, a gente está se repetindo, está se redundando aqui. A coisa mais importante é a gente não saber extrair da relação as diversas oitavas que a relação tem. Uma coisa horrorosa é quando a gente vê a relação de um ponto de vista horizontal. Quando as relações são uma espiral vertical. Tem aqui uma oitava, aqui tem outra oitava, aqui tem outra oitava, aqui tem outra oitava, na mesma relação. Você imagina você ter uma relação de 20, 30, 40 anos, onde o sexo está completamente vivo, onde a paixão amadureceu. Não é a mesma paixão, porque teria que ser a mesma paixão dos 18 anos. Onde é que estava escrito isso? Estava na Constituição. Olha, o amor de Hollywood, o amor da novela das 8 é aquele que você chega com 50 anos de casado e tem a mesma paixão. Isso não existe, isso é bobagem. Nem é para ter a mesma paixão, nem é para ter o mesmo sexo. Nem é para ter o mesmo sexo. Vou dizer que o sexo aos 18 anos, aos 20, aos 25, aos 30, é um sexo, via de regra, atlético. Via de regra, atlético. Sabe? Gostoso, gostoso, gostoso. Mas quando a gente fica falando dos barris de carvalho, dos tempos que o vinho fica ali, uma pessoa que tem bons tratos consigo, uma pessoa que se curte, que se conhece, a sexualidade, a afetividade, a espiritualidade vai ficando mais interessante. Primeiro que já não tem aquela necessidade, você tem que dar provas para alguém, que você tem que transar todos os dias, 2, 3 vezes, não tem que dar provas para ninguém. Eu quero ter o usufruto da existência, eu quero todo o prazer que eu tenho direito. Eu quero todo o prazer que eu tenho direito. Queria saber o seguinte: é possível ter algum prazer numa frustração? É possível ter algum prazer na dor? É possível ter algum prazer no adeus? Eu quero saber todos os prazeres. Se eu tiver que conhecer as dores, que não me faltem as dores. Quando você chega num ponto onde você está à vontade com você, aos 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, né, a tua paixão é outra, o teu amor é diferente, teu sexo é diferente, teu afeto é diferente. A gente vive uma brincadeira, uma ironia, né, de que, evidentemente, do ponto de vista assim, biológico, o sexo, né, os hormônios, tudo isso acontece, mas isso também tem muito a ver com a nossa cabeça, tem muito a ver com os desafios que a gente não se colocou, tem muito a ver com as oitavas que a gente não viveu, que a gente não se permitiu, tem muito a ver com o tati-bitate da nossa inteligência que não sai do lugar. E a gente chega aos 60, 70 como velhos, quando na verdade... Olha, eu na clínica, eu trabalho na clínica há 44 anos. Né? Na clínica eu vejo com alguma frequência senhores de 18 anos, né? Jovens com um processo senil adiantado. Não em termos corporais, não em termos de vitalidade, mas em termos de cabecinha. A cabecinha, né? A capacidade cognitiva, os interesses pela existência. Então, é isso. Existem 4 movimentos da relação que são: como é que eu me relaciono comigo, como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu me relaciono com o entorno e com as esferas superiores. A gente nunca pode esquecer que uma relação, seja ela qual for, ela tem um DNA espiritual. Aliás, vou contar um segredo para vocês, não conta nada para ninguém, mas eu nunca conheci nada que não fosse espiritual. A minha vida é permeada pelo menos 24 horas por dia, nos 9 dias da semana, da espiritualidade. É por isso que eu digo que eu sou um místico, porque não há nada que não seja espiritual. Sérgio, está confuso isso, Sérgio. Não estou entendendo. Eu conheço pessoas que são pessoas horrorosas, são pessoas escrotas, são pessoas materialistas, são pessoas do mal. Eu vou contar um segredo para vocês.
sobre isso, né? Se é verdade, né, que Deus criou tudo, né? Se é verdade que não foi alguém que criou Deus, porque eu não gosto muito de chamar de Deus, eu prefiro chamar de unidade, prefiro chamar de fonte primordial, de ser que é, na verdade, esse único corpo, né, que é o agora. Para mim, existem muitos universos, que eu não sei quantos, são infindáveis universos, tanto tangíveis quanto intangíveis, e só existe um único corpo. Eu, por exemplo, sou um microátomo disso, e você que me ouve também. Essa é a minha visão experiencial disso. Então, se eu estou falando desse corpo, eu posso chamar ele de Deus, sem problema. Mas então, se foi ele que fractalizou seu corpo, expandiu tudo, então a ideia da sombra, do mal, é algo que veio de Deus. Então, a gente fala de anjos adversários. A gente fala de anjos que colocam o pé na frente para a gente tropeçar. A gente fala de figuras de altíssima espiritualidade que nos empurram no precipício. A gente fala de seres de estatura muito mais elevada do que a minha e que a sua, que tem a função de criar obstáculos para a gente. É bom a gente ser um pouco mais inteligente quando lidar com a sombra, para a gente não ficar naquele joguinho dualista de bem e mal, que isso dá uma emburrecida na gente. Bem, lembrando, por exemplo, que tem relações, isso é interessante, tem relações que a gente usa como fuga. Eu para fugir de mim, eu me relaciono com você. Sabe por que eu estou me relacionando com você? Para eu me esquecer de mim. Para eu fugir dos meus temas, dos meus assuntos, das minhas coisas. Eu estou me relacionando lá com a equipe de beisebol, a equipe de futebol, estou me relacionando com o pessoal do coral da igreja, com o objetivo de eu me alienar de mim mesmo. Essa é uma perspectiva, não é exceção, não é uma coisa rara. Outra coisa é relação, isso aqui é muito comum, relação que repete padrões familiares. Às vezes a pessoa, quando não tem muito amadurecimento, muito conhecimento de si, ela não percebe que ela está projetando num parceiro ou numa parceira padrões comportamentais idênticos, da mãe, do pai, da família como um todo. Né? E complicado. Isso é muito, muito, muito comum. Né? Porque outro ditado, né, que diz antes o certo do que o duvidoso, antes o certo do que o duvidoso, o certo é o que eu conheço é minha família, então eu quero um homem à imagem e semelhança de meu pai, ou uma mãe à imagem e semelhança da minha mãe. A conta chega, lá na frente a conta chega, porque o nosso objetivo, na verdade, é a gente conseguir se diferenciar. Né? Tem a relação na contramão dos padrões familiares, uma relação que vai na contramão dos padrões familiares. Né? Que é o oposto. Então eu estou buscando alguém que é o oposto do meu pai, o oposto da minha mãe. E aí acabam dois pontos que se tocam, tanto aqueles que buscam a identificação com a família, quanto aqueles que buscam a contra-indicação da família, né? A identificação da família de lá. Agora, tem a relação como potencialização do vínculo ego-alma. Esse é o grande barato, né? A relação que potencializa esse vínculo ego-alma. A relação. Isso já é um patamar mais na frente. Via de regra, as pessoas estão repetindo o modelo familiar ou enfrentando o modelo familiar por oposição, e um belo dia
tem um encontro marcado com uma relação que busca uma potencialização desse vínculo, dessa relação afetiva entre meu ego, entre minha personalidade e a minha alma. Bem, nessa nossa saga a gente tem desejo, paixão, amor com letra maiúscula e depois amor com letra maiúscula. Do outro lado, a gente tem esses anjos adversários, que são experiências de rejeição, de abandono, de perda, de despedida, de adeus. Quando a gente começa a compreender a sofisticação das nossas relações, a gente começa a ficar um pouco mais paciente com elas. Porque dá a impressão o seguinte: deu errado, aborta. Eu tenho o dedo podre, corta. Quando a gente enterra alguém vivo, ou por outra, quando a gente se despede de uma relação que não acabou, ela volta. Às vezes com outro nome, com outro sobrenome. Então é muito importante fechar a gestalt dessa relação. Fechar o caixão e enterrar. Então, desejo, paixão, amor com letra maiúscula e amor com letra maiúscula, que é o estado de amor. Esse é o nosso Dharma absoluto. Não individual, porque cada um tem o seu caminho específico, mas todos vão dar no mesmo lugar. É um dia se tornar amor. Não é amar fulano, amar Beltrano. Isso é maravilhoso, mas isso não é o epílogo do filme, né? Tem, só para lembrar, alguns caminhos do afeto. Isso é interessante, né? Ao mesmo tempo é de uma obviedade genial, que é o seguinte: caminhos do afeto, né? Número 1, a família. Nossos primeiros afetos são dirigidos para a família, logo em seguida para os amigos, depois, mais seletivamente, para o outro, que de repente eu escolhi, né? Em quarto lugar vem o eu. E depois o todo. Sérgio, peraí, para. Repete isso. Repete isso porque eu acho que você agora eu entendi por que eu não venho me priorizando. Fala de novo. Estágio número 1, o amor ali na família. Estágio número 2, o amor ali nos amiguinhos, aquilo que está em volta, os amiguinhos do colégio, os amigos. Depois, o estágio número 3, já escolhi uma pessoa, que pode ser um amigo, pode ser um amante, uma amante, pode ser um namorado, pode ser uma esposa, escolhi alguém. Quarta etapa, eu mesmo. Então, na família, eu ainda não me enxergo. Com os amigos, eu ainda não me enxergo. No outro, eu começo a me enxergar melhor. Por isso, as relações de intimidade, elas são o céu e o inferno. Elas são o céu porque a sensação de que a gente tem alguém que está junto nessa batalha que é a existência. A gente está junto, estamos juntos caminhando e se acontecer alguma coisa, um ajuda o outro. E o inferno é porque, puxa, como eu gostaria que ele fosse um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali. Nossa, que saco, ele fica repetindo, ou ela fica repetindo, ou me cobrando. Não aguento esse negócio de cobrança. Pois é, então, nessa terceira etapa do outro é que te prepara para chegar em você. Então o outro é ser um trampolim para você se enxergar melhor. E a quinta etapa é quando você faz, gente, mas tem um todo. Aí eu não estou falando de todos, estou falando o todo, que é esse único corpo, que é essa unidade. Escuta, a nossa alma, ela tem um tesão pela experiência de unidade. A nossa psique, ela tem uma força erótica na direção da unidade. A nossa psique, ela pede 24 horas por dia que a gente, vamos tentar resolver aí as questões para você poder se entregar, se render à experiência de unidade. O ego está identificado com a cisão, a personalidade
está identificada com um determinado quinhão. Isso aqui é meu sítio, é minha chácara, isso aqui é meu quintal, isso aqui é minha casa. A alma, a nossa alma, a alma de cada um, em tesão pela unidade. Você acha que as religiões vieram de quê? As religiões não nasceram só da má-fé. As religiões não nasceram só da economia. As religiões não nasceram só da política. As religiões não nasceram só da manipulação. Elas se aproveitaram de uma coisa nobre no ser humano, que é a busca de se religar novamente. Se religar a quê? Se religar às pessoas que eu amo? Isso é um bom começo, isso é um ótimo começo, mas não. Se religar à única experiência que existe, que é o agora. Você imagina uma pessoa em estado de presença que está religada no agora. Está pulsando o único corpo que existe em todos os universos. Chamaríamos isso de quê? De samadhi? Chamaríamos isso de iluminação, de despertar? Chamaríamos isso de quê? Bem, relações protagonistas. Relações protagonistas na nossa vida têm um alto índice de experiências evolutivas, alto potencial de queima kármica. Relações intensas, difíceis, relações marcantes, é uma estranha atração. E tem relações coadjuvantes. Né? Então, as relações, por exemplo, as relações coadjuvantes são construções de paisagens da arena friccional. A gente vive numa arena friccional. Né? O cotidiano é uma arena friccional com a função de expandir consciência. As relações são uma arena friccional, as relações são uma arena friccional para expandir consciência. Mais consciência, mais amor. Mas essas relações coadjuvantes, elas têm um baixo potencial de queima kármica. Logo, tem uma atração modesta um por outro. Tem pouca atração. Agora, as relações protagonistas têm um alto índice de experiências evolutivas. Ainda que o ego não perceba muito bem, a alma sabe. A alma libera magma para a gente ficar mais envolvido, mais intenso, mais mobilizado, porque, olha, essa relação tem muito conteúdo. Essa relação tem muito conteúdo. Essa pessoa tem muito conteúdo que te interessa. Sabe, você está na faculdade, está na escola, e você é péssimo em matemática. E é ótimo em português e literatura. E aí você faz amizade com uma pessoa que você descobre que essa pessoa é professor de matemática. Ele se torna um enorme amigo teu. E você fala assim, gente, o meu melhor amigo é professor de matemática e ele está me dando aula. E, pasme, ele nem está me cobrando nada, porque ele é meu melhor amigo. É assim que funcionam as relações protagonistas. Quando alguém traz um conteúdo que eu estou precisando me debruçar sobre ele. Entendeu? Então, e às vezes é tão sofisticado tudo isso, porque eu dei um exemplo de você ter mais notas em matemática e ter construído uma relação com um amigo que é professor de matemática, mas tem o oposto, de você construir uma forte amizade com alguém que saiba menos matemática do que você. Entendeu? E aí você gosta tanto dessa pessoa que você estuda a matemática até para ajudá-la. E aí você acaba aprendendo a matemática e passando de ano. Repara o que eu estou falando. Isso são relações protagonistas de altíssimo índice de experiências evolutivas. Um alto potencial de queima kármica. Uma relação intensa, difícil, marcante, uma estranha atração. Então, não é raro no consultório eu ouvir pessoas falando de que não consigo me separar
essa relação parece que de outras vidas, parece que eu estou reencontrando essa pessoa. Quando não é delírio, quando isso não é um delírio, quando isso é uma coisa genuína, verdadeira, orgânica, é isso, é porque tem muito assunto para ser trabalhado na relação. Chama-se uma relação protagonista mesmo. Né? A gente tem alguns pontos aí também ligados ao afeto, quer dizer, o corpo, o cardíaco, o cognitivo e a pineal. Na verdade, isso tem a ver com os 4 quadrantes da astrologia. Né? O corpo, simbolicamente, o primeiro quadrante, o cardíaco, o segundo quadrante, o cognitivo, o terceiro quadrante, e a pineal, o quarto quadrante. Dependendo dos planetas que a gente tem nesses quadrantes, não nas casas, mas nos quadrantes, vai dar informações para a gente do perfil da pessoa que poderia nos trazer mais alimento, mais nutrição. Eu dou um exemplo bobinho. A pessoa tem um stellium na casa 9, entende? E uma outra pessoa, por exemplo, digamos, tem um stellium na casa 2. Mas são pessoas bonitas, assim, interessantes. O sexo é legal. Mas o stellium na 9, vai querer ter papos muito profundos, muito legais, ligados à filosofia, ao conhecimento, às viagens. Né? E quem tem um stellium na casa 2, talvez, dependendo dos signos, né, que estejam ali, não está preocupado mais com a questão material, ganho financeiro. Então, às vezes não dá liga. Né? Não dá liga. Por isso a maravilha do mapa, que ele não condena, dizendo, isso não vai dar liga, mas ele diz assim, olha, o trabalho vai ser maior. Alguém que está focado na grana e alguém que está focado no ideal, isso pode gerar um estresse, mas vamos trabalhar. A função de um verdadeiro conhecimento é dar ferramentas para a gente trabalhar. As pulsões psíquicas, Lua, Vênus, Sol, Marte, Ascendente, casa 2, casa 5, casa 7, 4, 8, último quadrante, isso tudo dá muita informação. Por exemplo, a Lua vai falar sobre são pulsões psíquicas. Quando eu falo Lua, eu estou falando de um agente dentro da nossa psique. Quando eu falo Vênus, Sol, Marte, eu não estou me preocupado com os planetas, nem com estrelas, nem com satélites. Eu estou preocupado com instâncias da psique humana. Né? Ao invés de eu falar de ego, id, superego, eu posso falar de Marte, Plutão, Urano, Netuno, Vênus e Sol. Essa é a arqueoastrologia. É assim que eu trabalho há bastante tempo. Então essas pulsões, a Lua, por exemplo, é uma pulsão psíquica que vai falar do amadurecimento emocional através dos vínculos, do enraizamento dos comprometimentos. A Vênus já é uma questão mais do desejo da pele, do desejo da beleza, do contato, do encontro, da sensualidade. Assim como Marte, mais da sexualidade. O Sol é o anseio de que essa relação potencialize aquilo que, na verdade, eu chamo o pronome eu. Onde cai o Sol na casa, no mapa, vai falar onde é que está um foco de grande interesse meu de realização. Então, uma relação que não potencialize o meu Sol, ou eu não sendo veículo de potencializar o Sol da outra pessoa, isso tudo é inconsciente, isso tudo não é uma decisão consciente. A gente não precisa se preocupar com nada disso. A psique se incumbe de arrumar isso tudo. A gente faz sinastria, a gente entra no aplicativo 639, a gente faz tudo isso. Mas quando a gente não faz nada disso, a psique se incumbe. Né? Não foi ela que disse, não foi a psique, não foi a nossa alma que disse que dentro dela tem a Lua, dentro dela tem a Vênus, dentro dela tem o Sol, não. Isso são constructors, isso são construções que ajudam a gente didaticamente a perceber que dentro desse lago, né, chamado psique, chamado alma, a gente tem instâncias. E não é só isso, não.
né? Por exemplo, na casa 2, a gente vai ter informações, por exemplo, sobre o desejo. Na casa 5, sobre esse desejo pode virar paixão. A sétima etapa é quando essa paixão pode virar comprometimento. Esse comprometimento pode gerar raiz, é a casa 4. Pode gerar enraizamento, lastro, fundação, base. E essa casa 4 pode gerar a casa 8, que são mortes e renascimentos para o que virá depois nos arquétipos de casa 9, 10, 11 e 12, que são as relações, né, a serviço de um social espiritual. As relações a serviço de um entorno espiritualmente relevante. Assim como o ar também, o fogo, terra, ar e ar, né, o ar, o fogo, a água e a terra, existem várias combinações também, uma relação sem fogo, sem paixão, sem tesão, uma relação sem água, sem sentimento, com pouca emoção, uma relação sem terra, ou com pouquíssima terra. Praticamente a gente não construiu nada juntos esse tempo inteiro, não fizemos nada, não construímos nada, estamos juntos esse tempo todo, não fizemos uma família, não conseguimos comprar nossa casa, não conseguimos comprar nosso carro, não conseguimos... E sem ar também, é uma relação sem ar, que é bem difícil, é quando não tem quase conversa. Pessoas que vão funcionando ali no... Sabe, você tem que funcionar, como se a relação fosse uma empresa. Como se a relação fosse uma empresa. Eu queria lembrar, para quem chegou agora, eu pedi que algumas perguntas, observações, pudessem ser feitas a qualquer momento, especialmente daqui a pouco que eu vou abrir para a gente conversar, porque eu nunca paro para ler, né? Eu queria ler tudo que vocês estão mandando. Se vocês puderem mandar daqui a pouco, né? Bel, você puder repetir esse material daqui a pouco, gostei do show, ele começou com show. Bem, o propósito, tornar-se mais e mais inteiro, né? Tornar-se, no fundo, tornar-se amor. Amar é ser quem se é. Essa foi uma conversa também que a gente levou lá no 639, cada um definindo a maré, a maré, a maré. E quando chegou na minha vez a maré, eu falei, amar é ser quem se é. Por um simples motivo. Quando eu não sou quem eu sou, eu não amo, não consigo amar. Né? Quanto mais eu sou quem eu sou, mais eu amo, melhor eu amo. Se eu sou um ignorante de mim, eu sou impedido de amar. Eu posso gostar muito. O amor é um estado muito mais elevado do que o gostar. Eu gosto de pipoca de sal, eu gosto de ir no Maracanã. O amor é outra história, né? Que ele implica em consciência. Então, se eu não tenho a mínima consciência a meu respeito, eu não estou condenado a... Eu estou condenado a não amar, a não conseguir amar, né? Então, eu estava colocando aqui que acho que eu falei isso no início, né, que eu fiz um vídeo que viralizou no 639, que o tema do vídeo é será que ainda vale a pena me relacionar? E aí muita gente gostou e muita gente criticou porque achou que eu estivesse falando que todo mundo tinha que ter alguém do lado. Como se eu estivesse falando todo mundo tem que ter alguém do lado. Não. Ali eu estava falando que todo mundo está indo na direção do amor. Estando só, estando com alguém, estando numa multidão. Todo mundo, mesmo quando faz coisas que aparentemente estão indo contra, estão indo na direção do amor por um simples motivo. Esse instinto de unidade que nós temos, esse instinto de unidade, a gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende isso na academia. Temos instinto de sobrevivência, temos a pulsão de morte, temos instinto de unidade, o instinto de retorno à unidade. Porque é muito interessante que a gente não acorde esse instinto. Porque se a gente tiver uma experiência de unidade, a gente muda esse mundo em 10 minutos.
8 bilhões de pessoas mudam esse mundo em 10 minutos. Não estou falando eu, não. Estou falando 8 bilhões de pessoas. Inclusive aqueles que só pensam em porcaria em relação a gente, eles estariam também do lado das 8 bilhões de pessoas, porque o instinto de retorno à fonte foi ativado, foi desperto. Né? Lembrando que relação é prazer, é conflito, é consciência, é evolução, na verdade, tornar-se um ser humano melhor. Eu estou caminhando para os finalmente, né? Já acho que até demorei demais, mas quero lembrar também, não vou me estender nisso, que a relação é um processo alquímico. Né? Quando a gente fala, tem vezes que a gente fala que o processo alquímico tem 3 etapas, tem 4 etapas, tem 7 etapas, tem 12 etapas, cada um tem uma visão. Quando a gente fala das 4 etapas do processo alquímico, por exemplo, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, a gente está falando que o nigredo é o processo de inconsciência. A gente está numa relação, isso aí é muito frequente, muito comum. A gente está numa relação, ambos inconscientes. Nós estamos num nigredo e logo a gente vai ver os frutos disso. O albedo, que é a segunda etapa, é a etapa onde a consciência começa a tornar as coisas mais claras. As citrinitas, o estado de citrinitas é o estado de refinamento, de decantação, de elaboração, de maior discernimento, que vai culminar no rubedo, que é a obra magna, a magnum opus, que é o cume espiritual. Sérgio, você insiste em ver uma espécie de responsabilidade espiritual numa relação. Sim, você insiste em ver um êxtase espiritual na relação entre 2 pessoas, entre 3, entre 4, entre 1000, entre milhões de pessoas? Sim. Êxtase espiritual, sim. Não estendendo muito, também quem fala também das 7 etapas da alquimia, né? Calcinação, sublimação, solução, putrefação, destilação, coagulação, tintura ou união ou coniúntio, eu queria lembrar o seguinte: a calcinação é o fogo da paixão. Quando eu pego essa alquimia e trago para as relações humanas, a calcinação é o fogo da paixão. A segunda etapa, a sublimação, é submeter a relação ao pensamento, ao discernimento da reflexão. É essa sublimação do elemento ar. A solução, a solvência, aqui a emoção está se transformando em sentimento. Nessa etapa a emoção vai se depurando e vai se transformando aos poucos em sentimento. Ela caminha na 4ª etapa para a putrefação, que é o sentimento entorna nas águas profundas de Escorpião. Né? Para viver mortes e renascimentos, mortes e renascimentos, mortes e renascimentos para aquilo que virá. A 5ª etapa é destilação, quer dizer, faz-se escolhas depois de inúmeras mortes sofridas. A destilação é quando você já tem escolhas que advêm de um discernimento devido ao processo de putrefação que precedeu. É forte, né, a palavra putrefação, mas é importante. Às vezes uma relação tem estado de putrefação, isso não significa o fim. Significa um estágio. Percebe? Quando eu coloco um pouco rapidamente coisas tão importantes que mereciam, digamos, uma aula ou um curso, mas é para provocar em vocês um determinado interesse de descoberta. Sabe? Uma coisa que a gente, só para lembrar uma coisa meio óbvia, no meu cotidiano, hoje mesmo, por exemplo, eu estava aqui no café da manhã com a Lígia. E aí a gente olhou ali, onde a gente coloca comida para os pássaros, né? E teve um passarinho muito colorido. E aí eu fiquei, será que isso é um gaturamo ou é um pintacilgo? Aí imediatamente eu entrei no Google e digitei um e digitei outro. E vi que era um pintacilgo e não um gaturamo.
Isso eu levei 1 minuto para ter essa clareza de discernimento. Há tempos atrás, eu teria que encontrar uma biblioteca que tivesse fotografias de pássaros, onde tivesse na letra P, Pintacilgo, na letra G, Gaturamo, e morando, por exemplo, no sítio onde eu moro, como é que eu faria? Onde eu quero chegar com essa... Quando eu estou trazendo assuntos tão profundos e colocando de uma maneira tão rápida, não é para dizer, olha, como é que eu sou profundo. Não, é para dizer o seguinte, como as relações são sofisticadas. E principalmente para isso despertar em cada um de nós um interesse de pesquisa. Peraí, deixa eu entrar aqui no Google as etapas da alquimia, putrefação. Eu sempre tive uma noção de putrefação ser uma coisa horrorosa, uma coisa ruim, mas aqui pode ser a 4ª etapa das 7, e logo vem a destilação. Deixa eu tentar entender. Será que a minha relação está putrefata? Entendeu? Quer dizer, o sentimento ele entorna nas águas profundas das mortes e renascimentos para serem destiladas. E a partir dessa destilação, que é a 5ª etapa, faz-se escolhas depois dessas inúmeras mortes sofridas. Quantas mortes a gente vive numa relação a 2? Mortes simbólicas, me refiro. E às vezes mortes literais, mortes de familiares que a gente tem que estar juntos, enterros que a gente tem que fazer juntos. A 6ª etapa é a coagulação, que é a concretização. Depois de tudo isso, o que a gente realiza, o que a gente entrega de concreto, de sólido, de coagulado no mundo? E a 7ª etapa, que se chama de tintura, ou união, ou coniúnte, ou a reconciliação dos opostos, onde o masculino e o feminino dentro da gente entram num processo de reconciliação. E também tem a reconciliação quatérnea, quando a sensação, o pensamento, o sentimento e a intuição, elas se alinham dentro do indivíduo. Sérgio, eu acho que eu vou precisar ouvir algumas vezes essa live, porque você está falando muito rápido e eu queria anotar. Tudo bem, é isso mesmo. Você sabe que eu também ouço às vezes a minha live 1 ou 2 vezes para ver onde é que eu poderia ter dito diferente, o que eu poderia ter feito melhor e tudo mais. A gente tem que estudar. Bem, estou terminando. E aí eu queria falar da relação estruturante, da relação estruturante. E eu não vou desenvolver muito por adiantado da hora. Por exemplo, o gozo das sexualidades, o prazer, o êxtase, o gozo das inúmeras sexualidades que são em mim, que são vividas, quando a minha imaginação me permite poder sustentá-las e bancá-las. Uma relação estruturante também que vai falar de uma certa estabilidade material. Estabilidade material. Você sabe que quando a gente é um eterno adolescente, que a gente é bancado por alguém, ou bancado por uma herança, por uma família, bancado por pelo governo, por alguém, a gente não se preocupa muito em ter que ter estabilidade, porque já é compulsória, e a gente procura se divertir. Muitas das pessoas sabem que morreu, acabou tudo. Né? Mas aqui eu coloco a estabilidade material como uma demanda madura de uma relação que está em estado de prosperar, está em estado de crescer. Assim como também a nutrição emocional e a nutrição afetiva. Isso é evidentemente, né? É fundamental. Né? E por incrível que pareça, tem pessoas que pragmáticas, absolutamente pragmáticas. Eu tenho algumas lives que valem a pena ser assistidas no canal da Sérgio Seixas e Lídia Franklin, eu falo sobre relações secas.
Tem uma outra live que eu falo sobre quem ama já se sente amado. Tem uma outra live que eu fiz também no canal que é quando uma relação dá certo. São lives que complementam um pouco essa que eu estou fazendo aqui. Então a nutrição emocional e afetiva, sem a qual complica. Aí vira uma empresa, um livro caixa e tudo, né? Estamos com... As crianças estão bem na escola, as crianças estão bem alimentadas, estamos com plano de saúde, e tudo bem, né? Isso está no nível aqui da estabilidade material, mas eu estou me referindo à nutrição emocional e nutrição afetiva, que isso não está a cargo da mulher, isto está a cargo do homem e da mulher, também do masculino e do feminino, ou seja, da relação. Temos também a revelação dármica, nessa relação estruturante, a revelação dármica, ou seja, quando a relação acaba inspirando, ajudando, revelando o propósito da existência. Puxa, você sabe que essa relação foi tão fértil que a ficha caiu para mim. Qual é o meu grande barato nessa vida? Essa relação é tão inspiradora, é tão profícua, que eu saquei qual é o meu barato, que eu demorei 40, 50, 60 anos para a ficha cair. Essa relação estruturante, lá na frente, ela passa por uma ascese do coração. Uma ascese do coração significa um cotidiano, assim, onde o coração é a tua guiança. Um dia a dia onde o coração é a tua guiança. E aí, essa última etapa seria compartilhar-se no amor. Uma pessoa em estado de amor é uma grande revolução. Uma relação em estado de amor é uma grande revolução. Muitas pessoas famintas de si não conseguem muito bem amar essas pessoas tão abundantes e prósperas. Conseguem invejar. Né? Queria para mim aquela mulher, aquele homem, aquela relação. Outros não, outros se inspiram, porque é muito importante a gente ter referências. Sabe, ninguém nasce de chocadeira. É muito importante a gente ter referências. Então, relações prósperas do ponto de vista da sexualidade, do afetivo, do emocional, do espiritual, eu quero ver como é que funciona. Né? Quero que isso desperte em mim também. Bem, eu acho que minhas derradeiras palavras, antes que vocês possam me perguntar, como todas, mas algumas me tocam mais. Eu acho que, eu queria lembrar o seguinte, eu coloquei aqui, dia 12 de junho, é dia dos namorados, e o 639 vai fazer uma estreia da série A Revolução 639. Quem tiver a TV Samsung, procura o canal WePlay, W-H-E Play, WePlay. É um canal da Samsung. E no dia 12 de junho, às 8 da noite, vai começar uma série com 7 episódios. A cada quinta-feira vai ter um episódio novo que eu, Lígia e Edson gravamos sob a batuta de Teresa Lampreia e Yael Steiner, né? Sob a tutela também do Novo Humano, do 639, de uma equipe fantástica, maravilhosa. Esse é o primeiro passo da gente ampliar a nossa voz no sentido de que a gente precisa conscientizar os nossos vínculos, a gente precisa
colocar luz nas nossas relações. Não adianta só desejar, não adianta só amar se eu não sei o que eu estou fazendo. Não adianta só amar se eu não sei o que eu estou fazendo. Você pode amar até a terceira página, a quarta página cai tudo na cabeça. Entendeu? E saber o que eu estou fazendo não é um papo cabeça. É um papo totalmente orgânico. Gente, eu acho que eu me excedi um pouquinho hoje, mas isso, o WePlay, WEE Play, exatamente. É um canal da Samsung, tá? Da TV Samsung. Bem, a gente podia abrir aqui uns 10 minutinhos. Quem quiser perguntar, observar, criticar, elogiar, fazer o que vocês quiserem, eu estou aqui. Enquanto eu falo, vocês vão comentando. Na hora que eu calo a minha boca, ninguém fala nada. Cadê vocês? Bem, vou esperar mais uns 2 minutinhos e eu tentarei, se houver perguntas, eu tentarei ser breve nas respostas pela adiantada hora. Devo dizer que fiquei muito entusiasmado em fazer essa conversa aqui. Pergunta se essa classificação das relações envolve um terceiro. Você diz uma relação a 3. O que eu falei é para relações de intimidade. O número de pessoas provavelmente aumenta a complexidade, mas a estrutura é a mesma. A estrutura, tudo que eu falei vale para a relação a 2, a 3, a 4, a 5, entendeu? Agora, eu não sei se você queria dizer um trisal ou se você estava se referindo a um casamento mais uma amante, que a mulher não sabe ou que o marido não sabe, eu não sei o que você estava se referindo, mas eu entendi que era mais um trisal. Gostaria que você destrinchasse mais. Mas o quê? Destrinchasse mais depois de ter esse tempo todo? Eu não sei o que eu destrincharia. Uma terceira pessoa que vai entender essa relação. Tenho todos os meus planetas pessoais na casa 12, em Aquário, quadrando Mercúrio em oposição nó lunar. Será que é por isso? É tão difícil o relacionamento para mim? Olha, eu quero te dizer que a casa 12 é uma casa especialíssima, é uma casa muito profunda, é uma casa magnífica, uma casa maravilhosa. Não é para amador, não, é para profissional do ramo. Tá? Amador não se mete com a casa 12. Amador que se mete com a casa 12 vai pensar que é rejeição, abandono, solidão, tristeza, depressão, melancolia, quando na verdade pode ser tudo isso. Mas pode ser muito mais. A casa 12 pode ser iluminação, êxtase, experiência de unidade. Mas a gente tem que ter uma iniciação na casa 12. Se você não tem essa iniciação, a casa 12 passa a ser um problema. Sem críticas ou elogios é muito aprendizado. Eu me realizo por compreender tuas palavras, por não serem estranhas a mim. Gratidão a ti e a Lígia, também pelos conteúdos do grupo do WhatsApp. Obrigadíssimo. Quem falou? Eu não estou entendendo aqui o nome. Sol na 12. Cuidado, Sol na 12, relacionamentos kármicos, né? Karma. Cuidado com esse jargão, cuidado com esse clichê. O mapa inteiro é do nosso karma e do nosso dharma. Claro que as casas de água, elas trazem assuntos mais lá do fundo, né? Mas você vai ter experiências de karma na 3, na 5, na 2, na 9, né? Mas as casas de água são as mais difíceis, né? A gente precisa de uma iniciação nessas casas.
Um relacionamento que existe traição, mas que mesmo assim, e apesar disso, promove muito crescimento para mim. Quando consigo reconhecer aspectos que eu mesmo me traio, devo pôr fim nessa relação? Uma belíssima pergunta. Você falou coisas incríveis aí, que olha só, um relacionamento que existe traição, mas que mesmo assim, apesar disso, promove muito crescimento para mim. Quando consigo reconhecer aspectos que eu mesmo me traio, devo pôr fim na relação? Depende. Se você se sentir que a relação passou a ser uma enciclopédia para você, mas de um profundo desprazer e maus tratos, se você perceber que você está crescendo a toque de porrada, de pancada, mas que você está se sentindo mulher, né? humilhada, ou isso e aquilo, você pode pedir uma trégua, né? Pedir uma trégua é pular fora e sair. Né? O fato de você perceber que você atraiu uma relação que te trai, porque você tem componentes de autotraição, essa percepção é maravilhosa. Mas isso é uma parte da história. Outra parte é: você está bem? Se você disser, não, eu estou péssimo, eu estou aprendendo muito, estou crescendo muito. Aí assim, você acha que está na hora de sair? Eu acho que ainda não. Eu sinto que ainda tem mais alguma coisa que eu preciso compreender. Ok, mas não se penitencie. Relação não é apenas uma via crucis. Relação é também muito prazer. A Lígia já está se despedindo de mim, tá vendo? Já não me aguenta mais, tá vendo? Obrigado, abraço, boa noite, até logo, tchau. Gente, então é isso, eu vou terminar. Um beijo no coração para vocês, tudo de bom. Agradeço a presença, acho que foi legal, gostei. E essa live também vai ficar no canal Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Tá bom? Quem quiser saber informações maiores sobre retiros ou sobre nossos trabalhos gratuitos, Rosa Valgode, WhatsApp 21 98505 8500. Beijo no coração e até agora.